Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer horário que você esteja acompanhando o nosso grande programa Cidade na Rede, aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias, direto dos estúdios Arc, eu, Luciano Luiz, contando mais histórias aqui da nossa cidade, da sua cidade. Hoje, em especial, vamos falar aqui da região do ABC, São Caetano do Sul. Um tema muito bom para vocês que nos acompanham. Vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre prevenção, vamos falar sobre qualidade de vida. Quem não gosta de tudo isso, né? Mas tem que botar em operação. Gostar, todo mundo gosta, né? Saúde, meu amigo. Mas o que você faz para ter mais saúde? O que você trabalha? O que você olha para o lado? E negócios? E empreendedorismo? E fomentar a economia. Tudo aqui no seu microfone da Rede Nacional de Notícias. Aliás, continue nos acompanhando no www.redenn.com.br, sempre com notícias atualizadas, e também no nosso canal do YouTube, onde vocês estão acompanhando neste momento o programa Cidade na Rede dessa semana. E hoje eu tô recebendo, eu vou dar uma colada, tá? Vocês me perdoem, porque vocês vão entender por que eu vou colar. O André, grande André, até aí beleza, mas é o André Mirkeskin. Acertei. André Mirkeskin, da clínica, da policlínica, vamos dizer assim, Respecta. Bom dia, boa tarde, boa noite, André. Bom dia, boa tarde, obrigado. boa noite. Você está aqui com a gente. Você me perdoa por conta do nome, mas é que às vezes são muitos nomes. Eu sou Luciano Luiz, bem mais simples. Tudo bom? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Falar da Respecta é um espaço multidisciplinar, uma clínica onde tem como foco a saúde e os serviços através de várias especialidades, né? Queria que você falasse um pouco sobre, para a gente abrir, né, e entrar nesse tema, falar um pouco da Respecta. Legal. A Respecta é uma clínica multidisciplinar, né? Minha esposa é a fundadora, né? Junto com a sócia dela, Karina. Ela foi fundada em 2012, né? Numa casa na Vital Brasil. Ela surgiu... A minha esposa, ela é Em São Caetano. Em São Caetano. Ela é formada em odontologia, né? Uma cirurgiã dentista, especializada em implantes, etc. E ela montou, no primeiro momento, após formada, ela sublocava uma clínica, uma sala numa clínica de fisioterapia. E essa clínica não deu muito certo, o proprietário acabou mudando de segmento e ela optou por manter o mesmo modelo. Então ela alugou um espaço e sublocou salas para os profissionais, né? E isso em 2012 começou com a Karina, que é a sócia da fisioterapia. E aí, a partir daí, a clínica foi crescendo, foram entrando profissionais no modelo de sublocação de espaços ainda. E a partir de 2018, a clínica começou a ter um volume bem grande de demanda de pacientes, né? Começou a crescer bastante, então elas começaram a colocar outros profissionais para trabalhar. E a partir daí foi que eu acabei entrando na Respecta, né? Eu sempre fui um cara de TI, trabalhava com vendas, com negócios, sou formado em administração. A partir de 2018 eu assumi a gestão da clínica de uma forma efetiva, né? Desde outubro do ano passado, né, 2022, a gente mudou o espaço, fomos para um prédio na General Osório, né? O espaço da clínica, anteriormente, a gente contava com uns 400 metros de área total, né? Eram 11 salas, hoje a gente está num espaço de quase 1.400 metros. Acho legal. São 34 salas, 2 consultórios, um espaço de fisioterapia de quase 400 metros, com aparelhos de última tecnologia, espaço, o pessoal consegue se movimentar, como se fosse um pouco até uma academia dentro do nosso espaço. E vocês têm, hoje, dentro desse espaço de 1.400 metros quadrados, gera
quanto de empregos, talvez diretos, né, ou indiretos ainda por conta de parcerias, mas o quanto isso fomenta em empregos aqui na cidade? Hoje, entre colaboradores diretos, a gente tem 48 profissionais. Poxa, muito legal. Tá? Então, a gente conta com um grupo de administrativo, vamos dizer assim, né? Os profissionais de psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, fisioterapia, né? Odontologia. Então, são quase 50 famílias aí que dependem. Tem a relação. Que tenha... Ô André, eu andei dando uma olhada e uma coisa que me chamou muito a atenção, porque eu entendo que isso é o futuro, não só da área da saúde, mas na área dos serviços, porque as pessoas elas se sentem cada vez mais frágeis e sedentas por uma atenção. E vocês têm como uma tônica naquilo que vocês oferecem nos diversos serviços o atendimento humanizado. O olhar ali direto para as pessoas, que eu vejo com uma tendência. Se sentiram, né, você, sua esposa, enfim, ali o corpo, né, que gere todo esse processo, que é uma evolução e hoje talvez uma realidade no mercado? Sim, é uma necessidade, né? O foco hoje das empresas no segmento de saúde é realmente essa humanização. Tratar o paciente como um indivíduo realmente, né? Não como um número, não como... a gente... E assim, por ser uma clínica multidisciplinar, a gente acaba tendo a interação a interação dos profissionais no cuidado do paciente. Então, acaba sendo um tratamento mais completo do que normalmente as pessoas encontram. Porque o paciente chega lá, às vezes, ele está com um problema físico, né? Ele vai fazer uma fisioterapia. Só que aí o profissional acaba identificando, poxa, esse problema também não é só físico. Ele está com alguma dificuldade mental, algum problema mental, não um desequilíbrio, mas às vezes é alguma coisa psicológica que está impedindo que esse paciente melhore. Então a gente acaba fazendo essa integração do cuidado da fisioterapia com a psicologia. A teia de vocês é absurda, porque vocês trabalham a parte psicológica, a parte bucal, né? Sim, odontológica, fisioterapia, audição, cara, nutrição. Uma teia de serviços ali que confortam muitas pessoas. Lógico, há milhões de outras especialidades, mas aquilo que vocês oferecem, e pelo que você disse, com a excelência no trabalho, por conta do investimento, por conta da capacitação de profissionais, hoje conforta a pessoa ali para ela ficar teoricamente tranquila em relação a muita coisa, né? Sim, com certeza. Um exemplo disso do que você está falando, né? Da gente buscar a excelência. Por exemplo, a gente tem um paciente que estava fazendo fisioterapia, um atleta, né? Então, não estava conseguindo desempenho e tal. E um dia ele reclamou de uma dor no rosto. Poxa, a gente tem a dentista aqui, conversa com ela. Foi ver e o cara tava com uma infecção séria, né? Com perigo de, por exemplo... que mexe com todo o corpo. Ter alguma coisa mais grave e que, consequentemente, poderia estar reduzindo o desempenho dele. Né? Então, ele fez um tratamento odontológico que resolveu o problema dele da fisioterapia e melhorou o desempenho dele como atleta. Isso e uma coisa que minha formação, né? Eu sou jornalista, eu tento navegar em inúmeras áreas, mas eu não tenho como fugir do que eu amo muito, que é o jornalismo esportivo, algo que eu já faço há mais de 20 anos. E eu sou de uma época que, quando eu comecei, principalmente, a gente falava até do São Paulo, que tinha o Refis, e era uma referência. Os jogadores vinham da Europa para se tratar no São Paulo. Infelizmente, São Paulo não se atualizou
junto com o mercado, e a gente hoje tem a estrutura do próprio Corinthians, do Atlético Paranaense, do Palmeiras, de Minas, né, no Atlético Mineiro, que foram se desenvolvendo de tal maneira, e o que a gente sente hoje, conversando com fisiologistas, com fisioterapeutas, a própria a existência do fisiologista era algo que, em outros tempos, quase que passava, né, despercebido. Que hoje se investe muito mais na relação preventiva do que no tratamento. Lógico que existe, porque o tratamento, principalmente para atleta, é uma fatalidade, acontece ali em meio à operação, à realização da sua atividade profissional, mas os clubes entenderam o seguinte, que um jogador parado, um jogador machucado, ele pode gerar um prejuízo muito grande, então por que não acompanhar esse atleta e tentar ações de prevenção? Lá dentro da Respecta, você sente isso que as pessoas também buscam, e aí não só na área da fisioterapia, mas também na área da nutrição, na área da relação odontológica, de vamos prevenir do que, de repente, só buscar o conserto, o tratamento posterior? Com certeza. A gente tem, inclusive, muitos dos nossos pacientes são funcionários da GM, até mesmo pela posição que a gente está lá, por atender o convênio que eles têm, não sei se eu posso falar, Sim, mas... pode falar, porque não tem problema. Convênio da Sul América, né, nosso carro-chefe dentro da clínica, e a gente preza por essa melhora realmente do paciente, né? Não que o paciente chegue lá e faça suas 10 sessões de fisioterapia, cumpriu o que o médico pediu e... Né? Então, assim... Imagino que para a própria GM, né? Exato. É importante, porque aí o rapaz não fica em casa. Né? Exato. E a gente pega lesões, às vezes, crônicas, que a pessoa fica tratando a dor, não trata a causa. Né? Então, assim... a gente tem fisioterapeutas esportivos, inclusive, que trabalham no São Caetano, já trabalharam no Palmeiras. Então, assim, são especialistas em recuperação, né, de atletas ou outro tipo de patologia. E a gente busca tratar a causa do problema. Não só realmente analgesia ou, poxa, o cara tá com uma dor no ombro. Por que essa dor? Por que é esforço repetitivo, ele faz isso, faz o mesmo trabalho todos os dias. Poxa, então a gente precisa trabalhar um alongamento, tem que trabalhar uma propriocepção, tem que fortalecer, Então, assim, são várias frentes que a gente ataca para a solução do problema, né? Não para a causa do problema, não só a dor ou fazer algo paliativo. Você sente hoje na relação cidade-empresa que as pessoas estão mais preocupadas com a própria saúde, principalmente se a gente falar no pós-pandemia? Sim, mudou. Principalmente a saúde mental. A pandemia foi uma coisa que tirou as pessoas da zona de conforto, né? Gerou outras situações de estresse, situação de, por exemplo, a pessoa que não sabia o quanto a vida dela era difícil saindo de casa, né? E ao ficar dentro de casa percebeu isso, né? E hoje, para as pessoas retomarem o ritmo normal, né? Ou sair de casa, ou trabalhar fora, ou sair de um home office, está sendo muito complicado. Né? Sim. Então, as pessoas estão precisando de um auxílio, né, nessa parte da psicologia muito forte. Né? O nosso número de profissionais pós-pandemia, a gente tinha, na época da pandemia, eram 4 psicólogos. Hoje a gente tem 19. Rapaz, então, assim, um aumento considerável. E a gente tem fila de espera. Poxa, então, assim, porque como o tratamento também é um tratamento recorrente, até esse paciente ter alta, a gente sofre um pouco para conseguir horários para atender novos profissionais, né? E vocês novos tiveram pacientes. que também evoluir quanto, lógico, a parte da psicologia talvez
seja isso um pouco mais possível, né? Outras atividades não, mas de usar também o serviço remoto para, de repente, algumas funções? Então, por algum momento a gente usou, né? Porque se teve algum benefício, eu sempre digo isso, se teve algum benefício da pandemia, que foi uma tragédia, foi a tecnologia se desenvolver um pouco mais para de repente, o acesso remoto de pessoas, né? Já existia as videochamadas, sempre, né, existiram com o surgimento da internet, mas com tanta acessibilidade, com tantas opções de tecnologia, acho que muito mais agora, né? Sim, sim. A gente optou, né, no início da pandemia pelo atendimento online e tudo, porque a gente entendia Até porque não tinha outra opção, né? Não, Era a gente quase, né? entendia a criticidade da situação, né? Mas ao passar essa parte mais crítica da pandemia, a gente entendia também que o paciente sair de casa faz parte do tratamento. Sim. Então ele ia até a clínica, às vezes ele ia enfrentar uma dificuldade, fazia parte do tratamento também, né? Porque é o que eu falo assim, por exemplo, eu tinha toda uma estrutura montada para o atendimento presencial do paciente. Então também eu ficar mantendo uma estrutura Sim. física para atender paciente online não fazia sentido, né? Então, assim, foram duas Como se adaptar, né, à realidade? Isso, foram duas realidades que fizeram a gente fazer escolhas, né? Então, poxa, o que eu vou fazer? Eu vou focar nesse online? Não, eu vou focar no presencial. Segurança. Exatamente. Como que a gente vai fazer? Mas realmente a tecnologia fez a diferença, né? Hoje eu acho que a grande dificuldade das pessoas voltarem à normalidade é por conta dessa facilidade, dessa tecnologia, que o pessoal encontrou com a pandemia, né? O André, ainda falando um pouquinho da pandemia, eu sinto nas pessoas, logo no início da pandemia, veio aquelas perguntas, porque o mundo vai mudar. Eu sempre tive uma tese que quem é bom vai ficar sempre bom e quem é ruim vai ficar sempre ruim. E a pandemia só me confirmou que quem é bom ficou até melhor, porque melhorou os seus valores. Agora quem é ruim continua ruim. E não... Enfim, é muito difícil as pessoas mudarem conceitos, principalmente no mundo maluco que a gente tem hoje, de tantas diversidades. Isso não é só porque as pessoas pensam que é o Brasil que tem uma divisão política. Não, o mundo vive hoje algumas quebras de valores assim que são que às vezes assusta, mas a gente tem que lidar com isso diariamente porque, enfim, faz parte da nossa trajetória enquanto estivermos aqui. Você acha que as pessoas elas se perderam assim e algumas começaram também a dar outros valores, assim, tipo, eu preciso viajar mais, eu preciso estar mais ao lado da minha família, porque realmente aquilo que é muito óbvio, que é a maior certeza que qualquer cidadão tem, que a única confirmação da vida é que existirá a morte, mas que as pessoas não falavam sobre isso e agora talvez falem um pouco mais abertamente assim da importância de viver enquanto estão aqui. Eu acho que sempre tem gente morrendo. Sim. Né? Sempre tem gente... O que eu acho que a pandemia fez uma diferença foi, às vezes, você perder alguém que era saudável, né? Alguém que não tinha uma perspectiva de morte evidente. Então, assim, as pessoas começaram a valorizar realmente que a vida é curta, né? Você não sabe o dia de amanhã, né? Acho que... Vamos aproveitar, né? Exatamente, vamos aproveitar. Só que eu enxergo um lado negativo nisso também, porque as pessoas também deixaram de pensar no futuro. Sim. Eu acho que muita gente hoje não pensa, principalmente os jovens, hoje não vislumbram alguma coisa a longo prazo, né? Então, se eu morrer amanhã. Então, isso acabou também se tornando algo negativo na sociedade, porque as pessoas viraram imediatistas, né? Então pararam também de planejar, acho que a ambição das pessoas diminuiu em algumas situações, né? Então eu vejo lá a gente fazer um planejamento, poxa,
A decisão que a gente tomou era uma decisão de 10, 15 anos. Né? De mudança mudar, de estrutura. de mudar essa estrutura. E o risco disso, né? E o medo disso. Poxa, e se não der certo? Né? A gente tinha um custo 1/4, 1/5 do que a gente tem hoje. Né? Sim. A gente tinha... Mas também você saiu de 11 para... Exatamente, mas e se eu não consigo paciente para... Se não encher as salas, né? Exatamente, eu ainda tenho salas vagas lá. Então, como é que eu pago esse custo muito maior se eu não tiver o retorno? Então, assim, faz a gente pensar também, né? Então, por exemplo, eu lá na clínica pequenininha, eu tava conseguindo viajar 2 vezes por ano. Sim. Eu vou fazer 1 ano lá e eu ainda não viajei. Né? Então, assim, são escolhas que a gente faz. O objetivo daqui a 2 anos você vai viajar 4 também. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ô, André, você tá numa cidade, cara, quando a gente fala de saúde, que é uma referência. A gente tem noticiado quase que semanalmente ações da própria prefeitura em relação à revitalização, qualificação, capacitação e o crescimento, né, de maneira geral, do sistema de saúde da cidade. Isso credencia de uma maneira positiva. Como é que vocês avaliam também? Porque vocês acabam entrando nesse circuito. Inclusive, outro dia eu estava conversando com o prefeito exatamente sobre isso em relação à educação, porque ele anunciava alguns pacotes, né, algumas mudanças na qualificação dentro do próprio SECAP ali, que cuida da educação. E eu falei, poxa, tá difícil para as escolas particulares. Aí ele falou, não, é exatamente o contrário. Isso está impulsionando as escolas particulares também. Eles já tinham um nível muito bom. E agora eles colocarem cada vez um nível melhor. Então, acho que ganha o munícipe, independente do munícipe ser o usuário da escola pública ou da escola privada. Na relação da saúde, oferecendo uma gama também gigantesca de serviços públicos, vocês têm um espaço particular, também é algo que vem junto, é uma onda que vocês vão remando juntos? Com certeza. Acho que tudo que acontece no público, que sobe uma régua, né, que eleva a régua de padrão, né? Então, assim, as pessoas começam, eles vão quem conhecer o público e vier pro meu, ele vai falar, poxa, eles têm a expectativa de que eu seja melhor que o público. Sim. Então, com certeza, o público estando excelente, a gente tem que estar melhor ainda. Isso é uma coisa muito legal. Assim, porque... sobe a régua com certeza. E fica, né, a excelência que às vezes você tem uma propaganda até gratuita, porque a cidade hoje é vista, e eu conversando com pessoas que moram em São Paulo, e São Caetano hoje eu brinco, né, é um bairro de São Paulo, um bairro qualificado, mas do lado, é muito mais perto, por exemplo, você sair do centro de São Paulo e vir para São Caetano do que ir para Itaquera, quase o dobro da distância. Com certeza. E aqui é o interior para muita gente. Enfim, que continue assim, eu também acho excelente. Não reclamo, não. Mas essas pessoas, elas buscam, às vezes, vir para São Caetano pela qualidade de vida, buscam vir para São Caetano pela qualidade nos serviços que são oferecidos pela prefeitura e, por consequência, acabam utilizando do sistema de saúde particular, do sistema educacional particular, consumindo no comércio local. Então, a economia privada, ela tem muito dessa movimentação, se dá por conta das ações que, enfim, são buscadas pelo poder público. E o quanto que vocês conseguem enxergar nisso até como evolução e excelência para vocês? Eu acho que essa questão do incentivo do público para o privado, por exemplo, você falou do deslocamento, às vezes, da pessoa que vem morar em São Caetano, mas, por exemplo, eu tenho pacientes que trabalham em São Caetano, né? Então, é o que eu te falei, hoje, lógico, a GMC é o meu grande exemplo, porque tá do lado e representa muito em São Caetano.
Mas eu tenho pacientes da GM que moram em Mauá, eu tenho pacientes da GM que moram no Ipiranga, que moram... Sim. Então, o paciente acaba usando, né? São Caetano hoje, eu sempre tive São Caetano como uma cidade dormitório. Sim. Então, São Caetano, a pessoa morava em São Caetano, dormia em São Caetano, mas fazia tudo fora de São Caetano, né? Hoje eu acho que você tem em São Caetano, você tem ótimos restaurantes, você tem entretenimento, você tem muitos bares, que era uma coisa que era muito difícil, né? Em São Caetano, as coisas... Pessoal, eu saía... Abriam, as coisas duravam 3, 6 meses, acabava... Aí vinha outra pessoa, tentava outra coisa. E isso é uma realidade hoje em São Caetano. As pessoas de São Caetano usam São Caetano. Tem aquela coisa do orgulho, né? Exato. É muito legal, assim, as pessoas... Não, porque eu sou nascido e criado, é muito legal. Mas você tinha o quê? Eu sou nascido e criado, mas eu só durmo aqui. Eu vou trabalhar fora, eu vou... Quando eu quero jantar, eu vou jantar. Sim. Eu vou para São Paulo, eu vou para Santo André. Quando eu vou num bar, eu vou para Santo André. Hoje não, hoje você tem uma realidade de São Caetano com bares legais, com restaurantes legais, com... Aliás, atraindo gente de fora, Exatamente. Né? O pessoal ia pro Ibirapuera, hoje vem pra São Caetano. Sim. Né? O pessoal vem usar os parques daqui. Né? E aí o pessoal se falou do pessoal que vem morar porque escolhe pagar um aluguel mais caro, mas pra você ter qualidade de serviços, de educação, de saúde, etc. Legal. Então acho muito... O André, você falou da parceria que vocês têm com a Sul América, mas... Eu imagino que é aberto a qualquer pessoa e as especialidades é um plano geral ou a pessoa, eu preciso de uma consulta de nutrição, ou ela tem que pegar um pacote inteiro. Como é que funciona? Não, a gente tem a Sul América, a gente é referenciado em todas as especialidades. Mas vocês também atendem outros planos, não? Então, recentemente a gente referenciou a Notre Dame para os atendimentos ao ABA, né, aos autistas, que é uma coisa que está crescendo muito, e a gente... Uma das razões da gente ter mudado a estrutura é para atender esse público, né? A gente está entendendo que é uma demanda muito grande e é um trabalho muito gratificante. Minha esposa trabalha no Hospital de São Paulo, né? Na área de pesquisa, e ela tem um projeto com os autistas, assim, que é um projeto muito bacana dentro de incentivo, né? Para que eles possam ser atendidos. Inclusive, são atendidos pessoas do SUS, né? São atendidos no hospital particular por conta desse projeto. Que é um olhar que é outra enfermidade também que cresceu muito, né, nos últimos anos. Sim. Né? A verdade não é que cresceu, o pessoal aprendeu a diagnosticar. Entendi. Né? Então, por exemplo, antes você tinha, provavelmente na sua escola, você tinha aquele cara que era o mais excluído, aquele rapaz que não interagia com ninguém, que você tratava ele como um nerd, Isso, às vezes era uma limitação realmente que ele tinha, né, cognitiva, e que impossibilitava ele de se relacionar, né? Então hoje as pessoas conseguem identificar isso e tem a opção do tratamento, né? Então, por exemplo, a gente tem exemplos lá de pacientes que começaram com a gente com 2 aninhos, embaixo da saia da mãe, entrava na clínica, não falava com ninguém, não conseguia olhar para ninguém. Hoje chega, abraça, senta com a gente na recepção. Ô tio, eu quero trabalhar com você, me imprime um desenho, que eu vou fazer um desenho. Então, assim, você percebe a evolução da criança e, assim, dá resultado. Dá resultado e é muito legal. Então, você falou da Sul América, da Notre Dame, então atende outros? Bradesco a gente tem somente para nutrição e fonoaudiologia. Sim. Mas, assim, é bem restrito. O número de pacientes é bem pequeno do Bradesco. Acho que eles têm um modelo de reembolso muito forte. Então, a gente faz isso também, né? Os atendimentos particulares, faz o atendimento com particular, emite nota fiscal, relatório para o paciente e ele dá entrada no convênio que ele tiver para fazer o reembolso. Legal, legal. Então, e tem a pessoa que, de repente, fala assim, não tem doutor, eu quero fazer uma... Não tenho convênio, mas eu quero ser bem atendido. Liga lá a agenda, a gente faz um atendimento particular. Né? Nosso valor não é um valor absurdo. Né? Acho que a gente tem um valor bem justo, bem compatível com o que a gente oferece, né? Sem explorar, sem... até porque precisa ser um valor, eu imagino, razoável, porque a gente está falando de um serviço, né? No caso, a empresa...
que trabalha com continuidade, né? Não é um atendimento que você vai ali, você vai comprar uma televisão, você não volta semana que vem para comprar uma televisão. Mas nesse caso você faz um acompanhamento, né? Isso. E é o que a gente falou, a gente preza pelo resultado do paciente, né? Não é simplesmente, poxa, é que nem a gente participa de alguns projetos da Sul América que chama Cuidado Coordenado. Então eu reporto o que eu tenho feito com esse paciente para os demais profissionais que atendem esse paciente dentro da Sul América. Então acaba tendo uma interação entre especialidades que eu nem tenho na clínica. Ah, legal. Entendeu? Então, assim, é uma coisa coordenada de forma geral dentro do... Então, todo o prontuário do paciente é um prontuário unificado dentro da clínica. Então, por exemplo, o profissional de psicologia tem acesso à informação do profissional de fonoaudiologia. Então, a gente está tratando uma criança, ele está passando por um acompanhamento psicológico, o psicólogo está sabendo o que o fono está fazendo, para não ter uma atividade repetida, por exemplo, né? E você acha que esse formato de clínica, né? Porque antigamente a gente tinha a clínica de odonto, né? A clínica psicológica e era ali, às vezes, até com mais de um profissional, 3, 4 médicos se reuniam e falavam, pô, vamos fazer uma clínica X, nome de talvez de um mais famoso, ou colocava um nome fictício e atendia. Nessa área que vocês estão atuando, você tem outros exemplos, assim? Tem mais gente fazendo essa... Então, a parte do ABA hoje, que é o atendimento ao autista, você tem hoje clínicas especializadas no ABA, por exemplo. O ABA, o que ele se caracteriza? Em um atendimento repetitivo de atividades para o paciente. E essas atividades, elas são quantificadas e qualificadas de forma planilhada, graficamente, etc. E esse é o tratamento hoje que tem tido mais resultado com os autistas. Então, hoje você tem várias clínicas hoje, só que normalmente essas clínicas elas não atendem convênio, elas entram com liminares na justiça para cobrar valores exorbitantes dos convênios. Então, assim, é uma realidade diferente do que a gente oferece hoje, tá? Então, mas você tem esse modelo de clínicas nessa questão do ABA, tá? Agora, clínicas multi em São Caetano, como a nossa, eu desconheço, né? Eu sei que tem Por São Paulo, assim, você... São Paulo, sim. E você não pensa... Você acabou de falar assim, poxa, dei um passo importante e tal. Só que, assim, eu tô conversando com o empreendedor aqui, com o empresário de uma rede. Amanhã o Respecta Santo André, o Respecta São Paulo... A gente já namorou bastante essa ideia, né? É que você também imagina que tenha o controle da qualidade que você não quer perder, né? Talvez esse espaço... Eu acho que hoje a clínica ela é uma clínica bem estruturada em processos. Então, a gente tem processos, tem mapeamento de atividades, tem mapeamento de cargos, funções. Então, hoje, se alguém chegar na clínica, eu abro o meu drive lá, tem X apresentações, você vai fazer isso aqui, ó, tá aqui o seu código de conduta, o seu código de ética, seu código de vestimenta. Então, assim, hoje a clínica, eu tenho um modelo de negócios funcional. A grande dificuldade hoje é o que eu te falei, 95% do meu faturamento vem de um plano de saúde. Sim. Eu já perguntei para esse plano, você está precisando de outra unidade? Não, então assim, eu não posso... Não, abre a unidade e eu vejo se eu preciso ou não. Né? Então, assim, é um passo importante. Quando a Thaís montou a marca, em 2012, a marca Respecta, desenvolveu tudo, eu falei para ela, olha, por que você não dá essa marca para... Ela era, entre aspas, recém-formada, com umas amigas abrindo consultórios. Eu falei, por que você não dá essa marca para... Aí a gente monta um esqueminha de franquias, pelo menos vocês vão ter 5 unidades já de início, né? E aí acabou não dando certo esse plano. Mas é um sonho, com certeza, nosso de poder expandir para outras regiões, para outras... porque eu acho que eu vejo que assim, uma ideia tão palpável, né? E, lógico, você vai ter muito mais trabalho na parte administrativa, mas eu acho que é uma tendência de mercado. As pessoas estão buscando cada vez mais, né, se cuidar e ter orientação, e você ter
uma produção multidisciplinar, onde num local, até pelo comodismo, você vai ali, você vai ser atendido em algumas ações, você não precisa se deslocar, não sei, eu vejo como Não, bons olhos. é muito legal. A gente tem exemplos lá de atendimentos de famílias. Então, por exemplo, a mãe vai com os 2 filhos. Ou um vai fazer fisioterapia, o outro vai fazer RPG, o outro vai fazer... Desculpa. Pode ter O problema. outro vai fazer... vai passar com um psicólogo, um psicopedagoga. Então, assim, acaba tendo até esse atendimento que facilita das pessoas irem para um só local para ter o... Legal. E a parte tributária, assim, porque Brasil é difícil empreender, né? É difícil ser empresário no Brasil, porque às vezes, e aí a gente não tá falando nem da esfera municipal, né? Vem da esfera federal, a política tributária leonina. Como é que é para vocês também? É difícil? Bastante. A verdade, assim, inclusive eu tive conversando recentemente com o meu contador, eu falei, cara, a gente precisa dar um jeito de tentar reduzir o custo tributário, né? Hoje a gente é optante pelo Simples, né? Então, assim, é um valor, uma porcentagem relativamente baixa, Sim. só que no montante acaba sendo um valor significativo no final do mês. Então, a gente está estudando algumas formas de tentar reduzir esse custo, de dividir uns CNPJs, alguma coisa assim, criar filiais para tentar, de alguma forma, direcionar alguns custos para determinada empresa, para poder fazer esse ajuste fiscal e tentar reduzir a carga tributária, que realmente é uma coisa que... No país é impressionante quando a gente conversa com empresários, assim, eles sempre têm essa ressalva, por mais que, lógico, o Brasil, ele se encontra num momento talvez de luta, né? Porque o empresário são absolutos guerreiros, né? E a gente viveu alguns anos uma recessão por conta de uma crise econômica muito séria, que era um problema, enfim, que levou o Brasil a complicações absurdas de grandes empresas saindo mesmo, até por uma insegurança. Aí, depois, quando houve um processo de retomada, a gente teve uma pandemia que, economicamente, não vou nem falar a parte de vidas, né? Porque aí foi uma tragédia humanitária, mas a economia ficou extremamente atingida. Então, imagino que é uma luta. E ainda vocês dando um passo Vocês fizeram a troca em 2019. 2022. 2022, quer dizer, vocês pegaram o final da pandemia. Nós vamos fazer um ano agora. Pô, que bacana. Um aninho agora no novo espaço. Mas é uma... É o que você disse, né? Uma incerteza de um mercado que você não sabe para onde vai, né? Eu sou da seguinte opinião de que eu acho que o emprego é a base de tudo. Sim. Né? O trabalho é a base de tudo. Quando você tem um mercado com bastante emprego, com as pessoas trabalhando, com as pessoas ganhando dinheiro, você está rodando a roda para frente. Você está rodando tudo, você está alimentando tudo. Todo mundo depende de emprego. Eu acho que hoje o Brasil ele perde muita competitividade em relação ao mundo por conta dessa política que a gente tem o trabalhador aqui tem muito direito, né, e pouco dever. Né? Então, assim, se comparar com outros lugares no mundo, né, então eu tive antes do nosso bate-papo, passei pelo Catar porque eu estava indo para a China. Sim. Então, conheci algumas cidades da China, conheci algumas empresas na China. E você vê que lá realmente eles são altamente competitivos porque realmente o pessoal foca, o pessoal quer trabalhar, o pessoal... Há um comprometimento. Há um comprometimento e, assim, o direito do trabalhador é trabalhar. Né? Aqui eu acho que, assim... tem direito de não sei o quê, tem direito de não sei o quê, tem direito de não sei o quê. Assim, o trabalhador aqui, ele fica muito caro para o empresário. Né?
você já falou, você já tem uma carga tributária alta, ainda você tem um monte de direitos, ainda você tem custos atrelados a isso, né? Sim. Então, assim, é o que acaba fazendo a gente perder competitividade em relação ao resto do mundo. E um desenvolvimento, né, que é travado aí, porque todo mundo fala, poxa, o Brasil produz X trilhões de tudo, mas a gente não consegue transformar essas riquezas em desenvolvimento. É impressionante como a gente, né, você falou foi para a China, assim, eu podia viajar bastante também para fora, para Europa, tudo, e é como a gente é arcaico em relação a países que possuem, primeiro, uma estrutura física muito infinitamente menor do que a gente. Ah, mas por ser grande você perde o controle. Cara, mas é grande e produtivo mas são inúmeros interesses que às vezes fogem, né, do bem comum, infelizmente, né, nesse país. Por isso que eu valorizo muito o empreendedor, aquele que gera emprego, aquele que tem ousadia, que na verdade é quem movimenta o país, né? A iniciativa privada é a grande válvula de escape do país hoje. As empresas que se consolidam no Brasil, a gente conversa com algumas pessoas de fora, é impressionante, assim, como eles têm medo e eles têm assim, pô, mas talvez a única coisa que seja um atrativo pro estrangeiro aqui é a nossa moeda, que ela é muito fragilizada em relação ao mercado europeu, ao mercado americano. Então isso acho que compensa, mas mesmo assim o Brasil poderia estar num nível muito diferente do que está hoje, né? Eu acho. E o brasileiro é um povo muito inteligente. É um povo que ele é autodidata. Um povo que... E um povo que gosta de trabalhar, né? Aquela coisa de falar que o brasileiro não gosta de trabalhar é mentira. O brasileiro gosta de trabalhar. Ele gosta, ele é versátil. O brasileiro, ele consegue fazer muitas coisas, né? Você pegar, eu te disse, eu era de TI. Poxa, a gente tinha profissionais aqui que o pessoal trabalhava para o mundo inteiro. E às vezes esse profissional era referência no mundo. Sim. Por essa diversidade, por conseguir fazer mais de uma coisa. Né? Você tem em outros países, você acaba tendo algumas vantagens com relação a isso. Eu sou obrigado a pontuar que, por exemplo, quando você tem o especialista do parafuso tal, você vai ter que ter o especialista do parafuso tal, o especialista do parafuso tal e o especialista do parafuso tal. Sim. Então você vai ter 3 cargos dentro de uma empresa para cuidar de parafusos. Sim. O brasileiro, ele cuida desses 3 parafusos mais 15 porcas e assim, e se vira e entrega melhor do que o especialista de cada parafuso. Né? Então, só que aí você acaba tendo também uma questão do mercado de trabalho em que você restringe a quantidade de profissionais que você vai contratar por conta dessa multiespecialidade de capacidades do profissional. Então, mas eu acho que o brasileiro, se tivesse uma ajudinha do governo... O sistema, né? O sistema é bem engessado e... Se tivesse esse incentivo de vamos crescer, vamos ser... A gente em 10 anos era uma potência... eu não tenho dúvida disso. Seria top 5 no mundo, mas assim, com sobra... Sim. Pro resto do mundo. Ô André, em relação a respeito, a gente falou de vários serviços, mas qual o número exato de serviços você tem lá? Ela surgiu, como eu disse, da odontologia e da fisioterapia. Tá. Na fisioterapia a gente tem RPG, psicomotricidade, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia. Dentro da fonoaudiologia a gente tem os exames de processamento auditivo, audiometrias, imitanciometria. Nutrição a gente faz a bioimpedância, aqueles exames de medidas, etc, para fazer um trabalho da evolução do paciente, né, ganhos de meta. O ABA, que é o tratamento autista, que aí a gente tem dentro de todas as especialidades profissionais especialistas no atendimento do autismo. Sim.
Ortodontia dentro da odontologia, implantes, próteses, né? Parte de odontologia em geral. É isso. É bastante coisa. É bastante. Se eu esqueci alguma coisa. Mas tem site que o pessoal. Temos. É o respecta.com.br. Respecta, né? Com C. O CTA. Desculpa, o P é mudo, né? Sim. Respecta com P mudo. Com P mudo. Isso. O C, C. CT. Eita! Opa, calma aí. Não vai dar direção. Bota aí no Google, Respecta e tal. A gente tá ali na General Osório, próximo a Goiás, né? Predinho bacana ali. Legal. Zona Azul na frente, tem estacionamento próximo, fácil de estacionar ali. Me passa se tem redes sociais ali para que o pessoal possa procurar, porque hoje em dia também é quase que Instagram. É mais fácil pedir rede social do que telefone, né? Exatamente. O Instagram é Clínica Respecta, né? O Facebook também. Legal. A gente tem um WhatsApp que tem no site, tem no Instagram também. O pessoal pode acessar lá, já começa um atendimento com um robozinho que já direciona para várias e essas alternativas assim vocês têm que buscar, né? Não tem jeito por exemplo, rede social. Não gosto de rede social. Não gosto mais. Hoje em dia a pessoa, ela pode não ter a dela, mas do negócio dela ela tem que ter, né? Não tem jeito. Sim, né? Sim. É uma das grandes falhas nossas hoje, é a nossa rede social, né? Entendo que a gente poderia estar alimentando um pouquinho mais de conteúdos lá. Tá com um projetinho agora pro começo de setembro já de implementar uma rede social mais ativa. Legal. Mais presente, vamos dizer assim, né? A gente tem todas as informações lá, tudo que o paciente buscar, nossas especialidades, tem um pouco do nosso espaço, mas eu acho que a gente precisa um pouco mais de conteúdo e mostrar o quanto a gente é diferenciado. E alguém que está olhando e está acompanhando o nosso programa e, enfim, conheceu a Respecta, mas ele é de uma outra especialidade, não sei lá, o cara é cardio, enfim, o cara é qualquer outra função. Tem espaço para, de repente, chegar e falar, pô, e aí, André? Enfim, como eu posso ajudar? Vocês pensam nisso também ou há um limitador? Não, hoje a gente tem parcerias, né, com grandes médicos de São Caetano, de Santo André, que nos indicam, né, que percebem a diferença do nosso trabalho. Então, o que eu posso falar é convidá-los a nos conhecer. Estou à disposição também, caso queiram que eu visite, que eu faça uma apresentação da clínica, é possível também. Imagina esse formato, ele não dá para fechar a porta, né, para uma nova especialidade. Não, é o que eu falei. Hoje a gente tem, por questões do convênio, eu só posso ter atendimentos ambulatoriais. Então, por exemplo, atendimentos médicos, hoje eu tenho uma sala disponível para atendimentos eventuais. A gente tem alguns parceiros que às vezes vêm fazer. Tem um fisiatra que faz parte desse nosso grupo, né? A gente tem ortopedista que eventualmente está na clínica para fazer algum atendimento específico. São atendimentos particulares, né? Mas hoje ainda é uma realidade bem restrita para a gente. Legal, André, eu queria agradecer sua participação aqui com a gente. André Mirkeskin, olha aí, deu uma coladinha aqui antes. Mas eu acho que é importante a gente abrir espaço para pessoas que geram a economia da cidade, que fazem a história, porque quando a gente comenta de uma cidade que tem o seu desenvolvimento, a cidade que tem suas qualidades, passa por todo mundo, não é somente o prefeito da cidade, né? Os vereadores da cidade, o poder público. A iniciativa privada é muito protagonista nisso também, para o desenvolvimento, e como você bem disse, né? São 48 famílias, pelo menos diretas, que são beneficiadas por conta do trabalho de vocês, e que siga aí, que prospere, que vocês possam crescer cada vez mais. Tenham aqui na Rede Nacional de Notícias um microfone sempre aberto, um canal sempre aberto de informação, de comunicação, para que vocês possam divulgar e, enfim, propagar o trabalho de vocês. Obrigado mesmo. Legal, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade de falar, de mostrar um pouco do nosso trabalho, e conte com a gente sempre também.
precisar, estamos de portas abertas para vocês. Boa. Aqui, André Mirkeskin da Prospecta. Prospecta não, Respecta. Prospecta já é outra coisa. Respecta, eu tô aqui viajando. Gente, obrigado mesmo. Sigam as redes sociais, acompanhem sempre tudo da Rede Nacional de Notícias, o nosso canal. Inscrevam tudo aquilo que vocês sabem, né? Nossa, quando eu não falo isso, meu filho fica bravo demais. Não, pai, tem que falar inscreva, pode sininho, todas aquelas coisas. É que a gente já é meio da antiga, né? Fica meio, não, então, obrigado pela audiência, é mais simples. Gente, muito obrigado. Direto aqui do Estúdios Arc, hoje, comando, né, do nosso Vinícius aqui, comandando a nave. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Valeu, galera. Valeu, Brasil. Obrigado.